Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto, com muita notícia para trazer aí para vocês, vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro, né? Vamos trazer novidades aí muito bacanas sobre as situações aí de treinamento. Ontem, nosso novo treinador, o Ramon Dias, né, esteve lá no centro de treinamento Moacir Barbosa, junto com o seu auxiliar técnico, filho dele, e também o preparador físico, e me deixou uma impressão muito boa aí, seu primeiro dia comandando aí a equipe vascaína. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre o mercado da bola, né, que é o assunto do momento. Vasco buscando aí de 4 a 6 contratações e mirando alto, tá? Mirando muito alto aí, tentando camisa 10 do Boca Juniors, também mirando jogador de seleção brasileira que atua lá no futebol russo. Enfim, a gente vai trazer tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo para vocês. Então, primeiramente, eu quero convidar você que está chegando aqui pela primeira vez para se inscrever no canal. Você que não conhece o nosso trabalho, todo dia a gente faz vídeo de manhã, de tarde, de noite, todas as noites também a gente faz a nossa live, né, a nossa mesa redonda. Então já fica o convite aí, peço a sua oportunidade aí de conhecer o nosso trabalho. Corre lá embaixo, clica naquele botãozão vermelho, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sino das notificações, né, que é aquele sininho pequenininho, botãozinho que fica lá embaixo, para você poder receber aqui no seu celular um aviso, uma notificação do próprio YouTube, assim que a gente fizer as nossas postagens por aqui de manhã, de tarde, de noite, né? E peço também a sua colaboração, a sua ajuda, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquele botão que fica lá embaixo com o dedo para cima, né? Para que o YouTube entenda que você gostou do nosso vídeo, que você achou o nosso vídeo bacana e que ele possa compartilhar, que ele possa divulgar esse vídeo para mais e mais vascaínos, para que o nosso canal continue crescendo. Como eu sempre gosto de falar, quanto mais torcedor do Vasco a gente tiver por aqui, mais voz ativa, mais a gente vai poder cobrar, pressionar para que o Vasco aí volte a ser uma potência gigante aí dentro do futebol brasileiro e mundial. Então quem puder compartilha, divulga, deixa o like, se inscreva, né? E vamos aí, obviamente, trazer tudo isso para vocês. Mas antes de começar o vídeo, queria deixar uma dica para a rapaziada que ainda não tem o aplicativo OneFootball, que é um dos maiores, acho que é o maior aplicativo, né, de futebol do mundo inteiro. No OneFootball você tem notícia, você tem estatísticas, por exemplo, acho que tá aí buscando um monte de jogador, você quer saber quantos jogos ele foi titular, quantos gols ele fez, tudo isso você tem por lá. E além disso tudo, notícia e estatística, você também tem jogos em tempo real, jogos com imagem aí de alguns campeonatos europeus, gols e melhores momentos de todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro. Você quer ver aí os gols do Vasco aí das últimas rodadas? Tem tudo isso por lá de graça, não tem que pagar nada. É o primeiro link aqui na descrição do vídeo, ou então no QR Code que tá aqui, ó, no cantinho da tela, aponta o seu celular, faz o download e instala que você não irá se arrepender. Fechado? Beleza? Então bora começar o vídeo falando aí dessa nova realidade do Vasco, né? O Vasco aí que agora ruma novos caminhos aí sob o comando do nosso treinador, o Ramon Dias. Inclusive vou até botar uma montagem para vocês aqui no cantinho da tela, feita pelo meu irmão designer gráfico aí, Thiago Barreto, né? Botando o Dom Ramon aí, como se fosse o Dom Corleone lá do Poderoso Chefão. Achei muito bacana essa imagem. Quem quiser ver essa imagem aí em alta definição, tá lá no nosso Instagram do canal, Mário Coelho Vasco, né? Quem não tá seguindo, aproveita, já segue a gente por lá. Mas enfim, né? Sob o comando do Dom Ramon aí, o Vasco já começa a ver as primeiras mudanças, né? Os primeiros indícios ali de que o Vasco agora segue um caminho diferente, né? O Vasco agora vai navegar em mares mais tranquilos aí, sob o comando do nosso novo treinador, do auxiliar técnico dele, que é o próprio filho do Ramon Dias, né? E também do preparador físico que chegou, o Diego Carvalho, um cara ali extremamente gabaritado. Inclusive, esse preparador físico que chega ao Vasco agora, o Diego Carvalho, ele teve o convite para não vir para o Vasco, para voltar para o Al Hilal, né, do Jorge Jesus, e ele falou, não, quero voltar para o Brasil, quero trabalhar no Vasco, quero trabalhar com o Ramon Dias, quero aí mostrar meu trabalho dentro do Brasil nesse momento, né? Porque ele tem ambições grandes, né? Ele quer trabalhar na Europa, ele quer voltar aí com possibilidade de também estar trabalhando numa seleção brasileira. Então o Vasco aí se preparando para sair da situação assustadora, horrorosa que o Vasco se encontra nesse momento, né? Que foi ali colocado pelo Brax, pelo Barbieri, pelo Abel, né? Todo mundo já sabe, mas agora a situação está um pouquinho mais tranquila. E o que ficou realmente muito evidente ontem no treinamento que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa foi o clima mais leve, né? Um clima ali muito mais tranquilo, inclusive ali em relação a jogadores que vinham muito mal aí na temporada, Luca Orediano,
Pedro Raul, os meninos da base que não vinham entregando, né? Figueiredo, próprio Rodrigo aí que tá com possibilidade de saída, é que o treinador, né, o Ramon Dias, ele chega com esse intuito de recuperar atletas que não vinham bem e, obviamente, né, colocar o Vasco numa situação melhor dentro desse campeonato brasileiro. Ontem, nos treinamentos, né, ficou evidente que ele trabalha de uma forma bem diferente que era trabalhada pelo Barbieri anteriormente, né? Ele gosta de focar bastante em posições específicas ali, centroavante, por exemplo, fazem muitos treinos de finalização, os laterais fazem muito treino ali de bolas alçadas na área, enfim, treinamentos específicos que é natural, né, para os jogadores ali de posições específicas, e tudo isso nos leva a crer que já no próximo jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, a gente já tem uma guinada, né? A gente já tem ali uma mudança drástica, não só na forma de jogar, mas também no preparo físico dos jogadores, né? Na atitude aqui, ó, na cabeça dos nossos atletas. Tudo isso vai ser preparado aí nos próximos 8, 9 dias de trabalho para a partida contra o Atlético Paranaense, não nesse final de semana, né? No final de semana seguinte que o Vasco aí vai ter pela frente. E um dos principais pilares aí desse novo Vasco aí, comandado agora pelo Ramon Dias, vai ser um cara que foi apresentado ontem, que é o Gary Medel. Não sei se ele será o capitão, acho que não, acho que o capitão será o Léo, né? Será mantido ali como Léo, que é o zagueiro aí, que na minha opinião é um grande jogador, tem todo o direito de ser capitão, mostrou realmente ser um cara de liderança, mas o Gary Medel vai ser sim uma liderança principalmente para jogadores jovens e para jogadores ali que falam a mesma língua que ele, Puma Rodrigues, o Capasso, né, jogadores sul-americanos que falam espanhol, que falam castelhano. Eu acho que a chegada do Medel, ela vai alavancar muito aí jogadores, principalmente do setor ofensivo. Ele vai dar aquele resguardo, ele vai dar aquela proteção para que os jogadores possam jogar com mais tranquilidade e também para proteger a nossa zaga, né? O Medel, que ontem deu a coletiva de imprensa, falou que chega para jogar em alto nível, né? Lembrando que o Gary Medel, hoje, ele segue sendo um jogador da seleção chilena com aqui, ó, a braçadeira de capitão e já deve estrear nessa próxima partida contra o Atlético Paranaense. Então, tô realmente com a expectativa bem alta para esse próximo jogo. Eu sei que é um adversário difícil, eu sei que é um adversário que sempre dá muita dificuldade pro Vasco, mas eu tô muito confiante. Eu tô muito confiante que o Vasco vai dar aquela, ó, guinada, que o Vasco vai mudar muito e que essa mudança aí de atitude, de intensidade, de pensamento vai trazer os resultados que a gente tanto quer dentro do Campeonato Brasileiro. E obviamente tô tão confiante que vou fazer a minha fezinha, né? Vou fazer a minha aposta na vitória do Vascão lá contra o Atlético Paranaense na BetWinner. E você que também quiser fazer a sua aposta por lá, quero lembrar vocês que no dia do jogo entre Vasco e Atlético Paranaense, no próximo final de semana, a gente vai estar aí sorteando para vocês um agasalho da capa desse aqui maravilhoso, em parceria com a BetWinner, e também vão ter sorteados R$5.000. Serão 5 Pix de R$1.000 cada para você que se cadastrar lá na BetWinner, né? Usar o código promocional Mário120, você vai ganhar 120% de bônus no seu primeiro depósito e você vai estar participando, né? O seu nome já entra diretamente na lista aí dos participantes do sorteio. Lembrando que você vai ganhar os 120% de bônus e quanto maior for o seu depósito, você botar R$10, seu nome vai estar 10 vezes na lista do sorteio. Você botou 50, 50, 100 vezes, 100 vezes. Então quem quiser corre lá, garanta a sua participação. No primeiro comentário fixado tem o link da BetWinner e o código promocional Mário120 para você participar. E agora vamos falar sobre mercado da bola. Vamos falar sobre contratações, porque o Vasco aí se movimenta, o Vasco se agiliza, né? Com a chegada do Ramon Dias agora, a credibilidade do Vasco fez assim, ó, saiu do chão. O Vasco tava com a credibilidade aqui, com Paulo Brax, Abel Braga, Luiz Melo, né? E a credibilidade do Vasco deu um salto, né? O Vasco, bum, pulou lá pra cima, porque é um treinador rodado, experiente. Os jogadores querem jogar no Vasco, talvez agora, pelo fato do Ramon Dias estar aqui. Não pelo fato do Brax estar no comando, não pelo fato do Abel Braga estar ali dentro do Vasco, e sim pelo treinador argentino que chegou para comandar a nossa equipe, né? O Vasco aí ontem fez contato, por exemplo, com o Luciano Vieto, jogador argentino que jogava no Al Hilal junto com o Ramon Dias, né, comandado pelo Ramon Dias. O Ramon indicou, pegou o telefone e ligou pro Vieto e falou: Vieto, quero você no Vasco. Quer vir jogar aqui no Brasil? Quer vir vestir a camisa do Vasco da Gama? E o Vieto foi muito solícito, né, pela informação que eu recebi, e falou: cara, tenho sim interesse, mas
hoje a minha preferência é para a Espanha, quero jogar no futebol espanhol. Então o Vasco aí segue monitorando, segue aguardando a decisão do Luciano Vieta, e caso ele não feche contrato lá na Espanha, né, existe sim a possibilidade dele vir jogar no Vasco. Mas o Vasco teve que buscar outras opções, o Vasco teve que buscar aí outras oportunidades, e aí a mira foi pro camisa 10 do Boca Juniors. Aqui, ó, mirando alto, parceiro, mirando lá em cima, camisa 10 do Boca, que é o Oscar Romero, irmão do Ángel Romero, que joga no Corinthians, né, mas é um jogador de meio de campo, paraguaio, seleção paraguaia, jogou na seleção paraguaia sob o comando do Ramon Dias, ou seja, o Ramon Dias já conhece o atleta, é de confiança, né, jogador aí que na última temporada pelo Boca foi titular, deu muitas assistências, fez gols, um jogador que tem contrato com o Boca até o final desse ano de 2023, mas o Boca não descarta uma negociação aí se o Vasco de repente aí colocar uma graninha na mesa, né? Não são valores extravagantes, não são valores muito altos, mas um jogador ali que se viesse para o Vasco, acredito eu que conseguiria elevar esse nível técnico do meio de campo vascaíno. Então Oscar Romero aí pode ser esse jogador. O Vasco não descartou o Vieto, não descartou o Lanzini, mas a prioridade nesse momento, segundo informações, seria o Oscar Romero para essa vaga de camisa 10. Em relação ao centroavante que o Vasco está buscando, né, muito se falou do Lucas Pratto, mas o jogador que é a prioridade no momento realmente aí é o Pablo Vegetti, né, jogador argentino, 34 anos, foi um dos artilheiros argentinos na última temporada, vestindo a camisa do Belgrano, né, um jogador de 1,90 m de altura, né, muito alto, gosta do contato, né, um jogador ali que poderia chegar para ser titular, né, e barrar o Pedro Raul, que vive um péssimo momento aí nessa temporada de 2023. Outro jogador que o Vasco mirou ontem também, né, outro aqui, ó, mira aqui, ó, no alto, jogador de nível seleção brasileira, é o volante Wendel, jogador de 25 anos, que atualmente atua no Zenit, né? E a gente sabe que a situação lá na Rússia, na Ucrânia, não é das melhores, e o Zenit estaria disposto a liberar o jogador por empréstimo, e alguns clubes brasileiros ali tinham feito uma sondagem, e o Vasco foi um deles, né? O Vasco, nesse momento aí, buscou informações, vai ter que pagar salário, qual é o valor do salário, quanto tempo de contrato, então o Vasco aí buscando essa possibilidade. Não é fácil, tá? Não é fácil, porque primeiro, o Wendel é um jogador de primeiro nível, né? O Wendel é um jogador que com certeza elevaria o nível de qualquer clube brasileiro e até europeu, com certeza absoluta, e o Vasco numa situação que tá, o jogador às vezes até fica um pouco assustado, né? Mas o Vasco sondou, fez lá essa busca, né? Quem sabe se o jogador aceitar esse convite seria muito bacana, lembrando que o Wendel é cria do Fluminense, né? Conhece o Rio de Janeiro, de Duque de Caxias, ou seja, um jogador ali que talvez voltando pro Brasil gostaria de voltar para perto da casa dele, e o Vasco fez essa sondagem. Mas falando aí de volante, né, de segundo volante, quem tá se recuperando, já voltou a treinar e volta a ser aí uma possibilidade, né, para ser utilizado pro restante da temporada, é um moleque que começou muito bem o ano, chegou a ser titular em clássicos aí no Campeonato Carioca, que é o Cauã Barros, né? O Cauã voltando, tá treinando, já tá recuperado da cirurgia que ele fez no joelho, né, a artroscopia para um problema de menisco que ele teve, então fico contente aí com a situação do Cauã Barros voltando aí já treinando junto com o restante do elenco. E o Vasco aí segue monitorando, segue buscando aí outras possibilidades de mercado, né? A gente tá falando de Oscar Romero, Vieto, Lanzini, enfim, Vegetti, Lucas Pratto, Wendel, mas não se surpreende se hoje aparecerem outros nomes, né? O Vasco aí tá firme e forte, o Vasco tem que correr contra o tempo, né? O Vasco ainda busca atacante de lado de campo, mais um jogador para lateral esquerda, né? Então o Vasco não pode ficar nessa dependência de esperar jogador definir o futuro deles. O Vasco tem que se movimentar. Janela aí tem mais 2 semanas para se fechar, 2 semanas e alguns dias, então o Vasco não pode dar mole. O Vasco tem que agilizar e tem que buscar as contratações o quanto antes. Beleza, rapaziada? Então é isso. Mais uma vez agradecer a presença de vocês. Não esquece de se inscrever lá embaixo no canal, daquele botão vermelho. Não esquece de deixar o like no vídeo se você não deixou ainda. E quem quiser participar do sorteio desse agasalho maravilhoso, R$5.000 em Pix, ganhar um bônus lá de 120%, corre lá. Primeiro comentário fixado, BetWinner. Se cadastra e você vai estar aí sendo um dos participantes aí do nosso sorteio. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!